Continuando na nossa aula extra de história da semana, dessa semana, né? Só que da quarta-feira passada, né? A gente falou acerca da infância no passado e no presente. E aí vamos então fazer a nossa correção, né? Que lá na página 29 nós temos a primeira questão que diz: leia alguns princípios estabelecidos pela Declaração Universal dos Direitos da Criança, né? E aí vocês com certeza já fizeram essa leitura, né, já responderam as questões, então vamos só conferir, tá? Na alternativa A, diz assim: por que esses direitos são importantes para você e para todas as crianças? Porque eles nos asseguram, eles garantem para essas crianças, né, uma vida digna e o desenvolvimento pleno da infância, né? Ele permite com que essas crianças elas sejam assistidas com aquilo que elas têm direito de fato, tá bom? B. Escreva exemplos de como esses períodos são colocados em prática no cotidiano das crianças. Essas crianças, elas não podem ser alvo de preconceitos. Devem conviver de forma harmoniosa com os familiares, frequentar as escolas e ter tempo para brincar. Elas não podem trabalhar, né, aquele trabalho forçado, né, aquele é algo pesado. E aí muitas crianças dizem assim: ah, mamãe, eu não vou arrumar meus brinquedos porque eu não posso trabalhar. Ah, gente, por favor, né? Organizar os brinquedos, arrumar a sua cama, o seu guarda-roupa, são atividades que você pode fazer, tá? Então isso não é trabalho. Assim, não é trabalho, um trabalho forçado, né? E um trabalho pesado que te obrigue, né? Que te impeça de ir à escola, que te impeça de estudar, que te impeça de brincar. Quando a gente fala em trabalho infantil, gente, é realmente aquele trabalho, por exemplo, você sendo uma criança, cuidar de uma outra criança, se responsabilizar por aquela criança, né? Antigamente muitas crianças elas saíam de suas casas, iam para a casa de outras pessoas, né? Elas recebiam dinheiro por aquele serviço e elas se responsabilizavam por essas crianças. Então, gente, isso chega a ser um absurdo, né? Muitas crianças trabalhavam em carvoarias, né, fazendo carvão, correndo risco de vida ali, né, porque trabalhar com fogo, propriamente dito, né? Então muitas crianças eram engraxates, muitas crianças trabalhavam em serviços pesados, então é desse tipo de serviço, é disso que nós estamos falando, tá? E aí ele diz: frequentar a escola, ter tempo para brincar, não trabalhar, nem ser abandonadas, entre outros exemplos, tá? E aí no caderno, é a segunda questão da página 29, ele diz: use as palavras do quadro e no caderno escreva um resumo sobre os direitos das crianças e dos adolescentes, né? E aí eu vou dar uma sugestão, mas se você já tiver feito, né, e tiver usado as palavras do quadro, ok, parabéns para você. Então o que eu vou dizer para vocês aqui é uma sugestão. As crianças não podem ser alvo de preconceitos, devem conviver de forma, ou melhor, para que as crianças e adolescentes tenham uma vida com dignidade, é necessário que direitos relacionados à alimentação, à educação e ao lazer lhes sejam respeitados, certo? Então, isso é uma sugestão. E aí, continuando com os nossos conteúdos, eu vou falar um pouco acerca do direito e a expressão, a informação, tá? A liberdade de pensamento, a liberdade de expressão são direitos humanos importantes em um país democrático. E o que é, gente, um país democrático? Sabem responder? Quem consegue aí me responder? Vamos lá? Pense aí um pouquinho, tá? Com certeza, vocês estão vendo aí do ladinho, né? Nós temos o nosso significado, né, de democrático, que segue o princípio da igualdade entre todos os cidadãos, sem extinção, sem discriminação, tá? Ter esses direitos garantidos significa que as pessoas podem pensar e expressar as suas opiniões livremente e ainda ter acesso às informações que considerem, né, importantes sem qualquer proibição. Ter liberdade de pensamento e também de expressar ideias significa ouvir e respeitar as diferentes opiniões, as diferentes crenças, culturas e a posição. Eu tenho certeza que todos vocês
percebem, né, e entendem que nós seres humanos somos seres sociais, sociáveis, né, e que nós não vivemos sozinhos, nós dependemos um do outro para resolver uma questão, para nos fazer companhia, enfim, tá? Não vivemos sozinhos, não conseguimos sobreviver sozinhos, né? Pensar no outro e no que é justo para todos e respeitar os diversos pontos de vista das pessoas é uma atitude cidadã. E aí na ilustração da página 31, você vê essa interação, né? Na representação que nós temos na página 31, as pessoas estão exercendo aí o direito a liberdade de pensamento, de expressão e de acesso à informação. E aí nós temos uma troca de ideias na página 31. E ele pergunta: por que ouvir, respeitar e entender os diferentes pontos de vista das pessoas é uma atitude cidadã, né? E aí, explorando documentos, na página 32, temos dois pontos, ou melhor, temos duas fontes, né? Acerca de pontos de vista sobre a análise da foto. Eu gostaria que vocês lessem. Na realidade não são dois, né? São 3 pontos de vista. Eu gostaria que vocês lessem e que vocês fizessem a página 33, tá certo? E aí, dando continuidade, nós sabemos que no Brasil existem povos tradicionais. E esses povos tradicionais, eles têm direitos específicos, tá? que protegem essas comunidades, tá? São eles os indígenas, são eles os quilombolas, tá? E também os ribeirinhos, certo? Então essas pessoas, esses povos, eles são assegurados, né? Eles são destinados a essas pessoas uma assistência, tá? Vamos dizer assim, não sei se a palavra certa seria diferenciada, né? Mas devido ao histórico, né? Nós já conhecemos a história, né, dos indígenas, né? Foram os primeiros habitantes do Brasil. Durante a colonização, esses indígenas eles foram massacrados, né? Conhecemos também a história e muitos deixaram de existir, conhecemos também a história dos africanos que vieram como escravos aqui para o Brasil, né, e sofreram bastante. E conhecemos também a história dos ribeirinhos, né, que são pessoas que vivem ali, né, retiram do mar, da água, né, dos rios, o seu sustento, tá? Então, além dos direitos comuns a todos os brasileiros, essa população tem direitos específicos que protegem o seu acesso à terra, à educação adaptada e específica, à informação e à preservação de seus modos de vida, por exemplo. E aí nós temos algumas imagens também, eu gostaria que vocês analisassem essas imagens e respondessem também as duas questões que tem na página 34. Então já temos aí para casa a página 32, temos uma questão só que é troca de ideia na página 31, temos a página 32 e 33, tá? E duas questões na página 34, certo? Os têm direito à demarcação de terras tradicionalmente habitada por eles. Esse direito ele está relacionado à ideia de possibilitar uma vida digna a esses povos. A maioria das terras foi habitada há muito tempo pelos seus antepassados. Por isso, esses grupos não têm documentação que comprove essa posse territorial. E isso, né, gente, dificulta o processo de demarcação de terras, principalmente porque muitas pessoas não indígenas e não quilombolas também disputam essas terras. E aí esses indígenas e quilombolas lutam, né, pela defesa de suas terras, participando da política, de palestras, de debates públicos, entre outros eventos, tá? E esses povos, eles conseguem fazer as suas denúncias, né, por meio da criação de sites, blogs e de redes sociais, tá certo? E isso é muito interessante, né, e importante também saber que tem essas pessoas destinadas, né,
tratar, a cuidar, né, dessa parte desses povos, né, que já tiveram toda essa trajetória triste, né, infelizmente. E para finalizar, né, fica então a página 36 com 3 questões. E aí a gente vai para o nosso Agora Eu Sei, o que é que nós aprendemos, né, fazendo uma revisão de todo esse capítulo, né? Nós sabemos que a diversidade se expressa na cultura, certo? Nas etnias e nas crenças. Por exemplo, respeitar a diversidade é um dever de todos os cidadãos. Todas as pessoas, elas são iguais em direitos. As pessoas com deficiências, os idosos, as crianças, os adolescentes têm leis específicas que objetivam a inclusão desses grupos na sociedade, o exercício da cidadania e o acesso a condições dignas de vida. No passado, haviam crianças que trabalhavam e muitas delas não frequentavam a escola. Atualmente, essa situação é considerada um crime pela lei. O acesso à informação e a liberdade de expressão e de pensamento são direitos humanos importantes para a vida em um país democrático. Respeitar opiniões diferentes é uma atitude cidadã. Os povos tradicionais têm direitos específicos como acesso à terra e à preservação de seus modos de vida. Tá? Para vocês, um maravilhoso e abençoado final de semana. Estude para as avaliações. Tchau, tchau e até a próxima semana.